Mas vamos falar aqui do presidente Lula, né, que resolveu ali tirar do governo, cortar cargos aí de gente que foi indicada por partidos que votam contra o governo. Pois é, o presidente Lula resolveu bater na mesa e jogar duro contra os partidos que querem as benesses do governo, ministérios, cargos, etc., mas na hora de entregar os votos para a pauta do governo, não entregam. Então, Lula, o UOL fez hoje, o site UOL fez um levantamento, o Lula afastou 378 funcionários comissionados. O que é comissionado? É aquele que não é concursado e que é indicado, apadrinhado por aliados políticos. 378 em vários ministérios. E quem tem o recorde de cargos que foram limados, né, que foram extintos para esses partidos? O União Brasil, que tem 119, ou melhor, tinha 119 cargos e que rompeu com o governo. Rompeu com o governo e vota contra, enfim. E também o MDB com 112 cargos. Só que o MDB é rachado. No MDB tem muita gente que vota com o governo Lula, a começar, por exemplo, do Renan Calheiros. Renan Calheiros, de Alagoas, é do MDB e vota sim com o governo. O que detonou esse processo de demissões assim em massa? Foi a derrota estrondosa do governo Lula na votação da medida provisória que aumentaria a arrecadação do governo, inclusive com taxação das bets. Aí foi a gota d'água e o Lula, com o apoio e a orientação direta da Gleice Hoffmann, que é a coordenadora política do governo, disse, olha, assim não dá. Aliás, a gente nem pode tirar muita razão do Lula, porque o Estadão, nosso Estadão, tem na primeira página a seguinte informação. No terceiro mandato de Lula, o governo tem a pior taxa de sucesso no Congresso em muitos anos. Desde 1988, os governos tiveram índice de apoio nas votações no Congresso de 46% a 77%. E atual mandato do Lula, ele só está tendo 25%, ou seja, um índice muito baixo. Isso do ponto de vista de números reais, né? O Lula só conseguiu transformar em lei 62 das 239 propostas que ele enviou ao Congresso. Ou seja, guerra? Então tá bom, é guerra. Então tá aí, dados trazidos pela Eliane importante para mostrar essa dificuldade do governo em votações. Eliane, e no caso de Jair Bolsonaro, ele tinha pedido, a defesa dele havia pedido para que o ex-presidente saísse da prisão domiciliar, e esse pedido foi negado ontem pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Pois é, você sabe que é uma coisa curiosa, né? Porque antes estava se discutindo a anistia. A anistia que seria uma anistia geral, que foi desinflando e deixando de ser anistia para ser dosimetria, redução de pena. Agora, o grande debate é se o Bolsonaro deve ficar preso ou não deve ficar preso. O Alexandre de Moraes recusou um recurso da defesa do Bolsonaro, alegando que ele tem que continuar em prisão domiciliar e de tornozeleira, porque há evidências de que ele planeja fugir do país.
Então, como ele planeja fugir do país, tem que ficar trancado em casa de tornozeleira. Mas é uma discussão jurídica polêmica, porque muitos advogados têm sido contra. Tem alegado que o Bolsonaro tem problemas de saúde, que o Bolsonaro não tem condições de fugir, etc. Mas o fato é que Bolsonaro continua em prisão domiciliar até a conclusão definitiva do processo, né, aqueles trâmites burocráticos todos no Supremo, e o Supremo decida se ele vai sair da prisão domiciliar para uma prisão real, por exemplo, na Papuda, a penitenciária de Brasília, ou se ele vai continuar na prisão domiciliar, que é outra intensa discussão também. Muito bem. Só um registro que está começando agora lá no Supremo também, né, Eliane? O julgamento do núcleo 4 da tentativa de golpe, o núcleo da desinformação, começando agora lá na primeira turma. Exatamente. Vai ter sessão hoje, amanhã, previstas também reuniões e sessões na terça-feira da semana que vem, na quarta-feira da semana que vem. São 7 réus, 5 deles militares do Exército Brasileiro. E com o seguinte detalhe, esse núcleo é considerado um dos mais avançados nas investigações, e a tendência, assim, nos bastidores, porque ninguém antecipa voto, mas a tendência nos bastidores é de que todos os 7 sejam condenados. Muito bem. Bom, Eliane, seguem as pressões para o presidente Lula, né, indicar um substituto para Luiz Roberto Barroso no STF. Ontem o presidente foi questionado por jornalistas sobre esse assunto. Diz que ainda não definiu quem vai indicar, mas ele diz que não quer um amigo lá. Vamos ouvir exatamente o que ele disse. Na hora que ele se afastou, agora eu vou pensar quem indicar e como indicar. Eu quero uma pessoa, não sei se mulher ou homem, não sei se preto ou branco, eu quero uma pessoa que seja, antes de tudo, uma pessoa gabaritada para ser ministro da Suprema Corte. Eu não quero um amigo, eu quero um ministro da Suprema Corte que terá como função específica cumprir a Constituição brasileira. E aí, Eliane, algum sinal? Pois é. O presidente Lula disse que não quer um amigo. Todas os vazamentos que estão saindo do Palácio do Planalto e do PT são de que o nome mais forte é o do Jorge Messias, que é o advogado-geral da União. Se for o Jorge Messias, o critério é claríssimo, é de que o Lula escolheu um amigo, né? O Jorge Messias, com todo o respeito, ele não é o principal jurista entre os nomes colocados no tabuleiro, né? Ele tem aí uma lealdade grande a Dilma Rousseff, lealdade grande ao Lula, mas se for indicado, todos nós, jornalistas, vamos dizer, Lula indicou um amigo. E o Lula acaba de dizer que não vai indicar um amigo. Ficou soando assim, não vou indicar o Messias, né? Mas, além disso, né, o Lula também deu um chega para lá nas pressões dos grupos identitários. Ou seja, não vou indicar porque é mulher, ou homem, ou porque é preto ou é branco. Então, o que ele quis dizer? Não vou seguir as pressões, não vou ceder a essas pressões. Isso, de certa forma, amainou um pouco a sensação geral de que o Messias estava já escolhido, né? A sensação geral era essa. Mas se o Lula insistir no Messias, ele agora deu de bandeja para a oposição uma crítica. Lula diz que não vai indicar um amigo e indica justamente um amigo, aliás, repetindo a escolha do Cristiano Zanin, que foi advogado dele durante ali todo o processo do Petrolão, da Lava Jato, foi muito bem sucedido, aliás, e que o Lula escolheu
um pouco por gratidão, mas principalmente por confiança. Né? Agora, o Cristiano Zanin tinha ali um grande trunfo, né? Um grande troféu, que foi o desempenho realmente considerado brilhante na Lava Jato, ali na defesa do Lula. Mas e o Jorge Messias? Qual é o grande feito, né? A grande marca do Jorge Messias como jurista? Ele é petista, ele é evangélico, ele é indicado pelo PT, mantido pelo PT, ligado ao Lula e à Dilma, como eu disse, mas não exatamente um grande jurista. Isso ele não é. E aí a gente vai lá atrás, lembrando a indicação do Dias Toffoli. O Dias Toffoli, que era muito novo, que tinha 2 bombas como candidato a juiz, enfim, e que não estava preparado para o cargo. Né? Com todo respeito também, foi uma indicação que o Lula fez, porque aquela coisa do Lula, eu quero, eu faço. Mas o Lula amadureceu muito, né? Apanhou muito da vida, da política, ele agora está mais cauteloso. Então, outros nomes continuam na mesa, mas a pressão maior que a gente está vendo via mídia é por uma mulher. Né, o Lula indicou 10 nomes para o Supremo Tribunal Federal em seus 3 governos. E desses 10 nomes, apenas um foi mulher, que foi exatamente a Carmen Lúcia, que continua até hoje. Então há uma pressão com uma lista enorme de nomes de mulheres. Mas quem tem 13 candidatas é porque, na verdade, não tem a candidata, aquela que seria a grande jurista, a que tem o apoio geral, que é assim, vamos dizer, consensual. Então, o mais provável é que não seja uma mulher, que não seja um candidato negro e que o Lula esteja, nesse momento, entre Rodrigo Pacheco e o Messias, entre o grande amigo e o pragmatismo. Falando em Rodrigo Pacheco, ele teve uma reunião ontem, né, Eliane? Reunião que está sendo interpretada como apoio. E interpretada com excelentes motivos, não é? Ai, sem abaque, porque o grande patrono ali do nome do Rodrigo Pacheco para o Supremo é o Davi Alcolumbre, presidente do Senado. E o Davi Alcolumbre tem credenciais para indicar esse nome, não apenas porque preside o Senado, mas também porque ele tem sido uma mão na roda para o Lula, para o governo no Senado, inclusive barrando a audácia da Câmara, né? O Davi Alcolumbre foi decisivo, por exemplo, para derrubar a PEC da blindagem, tem sido decisivo, por exemplo, para empurrar adiante a isenção do imposto de renda, que é um dos cabos eleitorais do Lula em 2026. Então, não é um patrono qualquer, é um patrono forte. E aí o Davi Alcolumbre, que faz dobradinha com o Rodrigo Pacheco, Davi Alcolumbre foi presidente do Senado. Aí elegeu o Rodrigo Pacheco. Aí o Rodrigo Pacheco ajudou a eleger ele de volta para a presidência. Aí o Davi Alcolumbre faz esse jantar que teve nada mais, nada menos do que o Fachin, o Edson Fachin, que é o presidente do Supremo, o Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, ministros também do STJ, e isso, evidentemente, é a foto de um apoio. E não é apoio de qualquer um, não. Portanto, aquela sensação de que o Messias estava já com o pé no Supremo, com a toga no ombro, não está bem assim nesse momento. Pode até ser ele, mas a sensação de que já ganhou tá igual ao jogo lá do Brasil contra o Japão. Tá certo. Bom, para a gente fechar, Helene, o presidente Lula ontem ele estava lá em Roma
teve até um encontro com o Papa, né? Mas ele foi questionado por jornalistas sobre o acordo entre Israel e o Hamas e acabou dizendo, a gente vai reproduzir aqui a fala, que o Brasil não tem problema com Israel, mas com o primeiro-ministro de Israel. Nós vamos ouvir aqui. O Brasil não tem problema com Israel, o Brasil tem problema com Netanyahu. Olha que Netanyahu não for mais governo, não haverá nenhum problema entre Brasil e Israel, que sempre tiveram uma relação muito boa. Nós sabemos o papel que o povo judeu tem feito, inclusive lutando contra a atitude do Netanyahu. Que o povo judeu não concordava em muita parte com aquela guerra. Eu não sei se é definitivo ou não, mas eu estou feliz porque é um começo muito promissor. O fato do presidente Trump ter ido a Israel, ter falado, é um sinal muito importante. E agora vai ter reunião no Egito com os países da Europa. Eu acho importante. Eu espero que aqueles que ajudaram Israel da sua posição de virulência agora ajudem a ter uma paz definitiva. Eu acho que todo mundo vai ficar feliz. Mais do que eu, o povo palestino e o povo judeu. E aí, Eliane, o que dizer dessa fala aí do presidente ontem? Foi uma inflexão importante, né? O Lula, que teve uma posição bastante, assim, na ofensiva contra os ataques de Israel, foi talvez o primeiro líder internacional a usar a palavra genocídio para descrever o que estava acontecendo em Gaza, né? O governo Netanyahu fez uma desfeita com o nosso embaixador em Israel, que era o Fred Meyer, né? Foi uma coisa horrível, fez um evento e expôs o Fred Meyer ao ridículo, falando como é que é o nome da língua judia? Mas, falou em hebraico. Falou em hebraico, obrigada, falou em hebraico, evidentemente o embaixador não tem obrigação de saber hebraico, enfim, e no fim o governo brasileiro acabou retirando o embaixador, o Brasil está sem embaixador em Israel, Israel está sem embaixador no Brasil, e agora o Lula fez uma manifestação muito ponderada e muito diplomática, dizendo o seguinte: o nosso problema não é contra Israel, o nosso problema é contra a virulência e contra o regime Netanyahu. Primeiro, marcou posição, até porque milhões de judeus mundo afora têm essa mesma posição. Israel tem o direito de se defender do terrorismo do Hamas, né? Mas o Netanyahu foi muito além, né? Ele estava simplesmente destruindo, aniquilando a população e as estruturas de Gaza. Então o Lula foi muito adequado nesse momento, abriu um canal de negociação com Israel, elogiou o processo de paz e de quebra, fez um elogio ao Donald Trump, né, dizendo que, enfim, o acordo de paz é um bom começo, que a coisa está indo bem, e essa manifestação ali, que foi uma pitada a mais ali na relação com o Trump, vem exatamente há dias, se espera, há dias de um encontro presencial entre Lula e Trump. Portanto, Lula, que tropeçou muito no terceiro mandato, muito nas falas, manifestações de política externa, agora deu uma dentro.